Fala, rapaziada. Fala, galera loucos do bando. Tudo bem com vocês? Mano, finalmente vencemos uma, hein? Finalmente o Corinthians venceu uma no Brasileirão 2024, depois de 4 jogos ruins do Corinthians. Quatro, vamos falar três, vai. 4 jogos é demais, porque contra o Atlético Mineiro até achei que jogou legal. Mas nos últimos 3 jogos, 3 derrotas, e hoje o Corinthians vence o Fluminense. Conseguiu aí vencer o Fluminense, que é um bom time, um time bem treinado, um time que já vem desde o ano passado, campeão da Libertadores. E aí o Corinthians consegue fazer 3-0 na Neoquímica Arena e de certa forma espanta um pouco essa crise que está no clube, né? Essa crise interna, essa crise externa que tava, era Gaviões visitando CT, é Rubão que não sabe se vai, se fica, é Cássio sendo muito questionado pela diretoria, e cara, uma crise sem fim, Antônio já sendo questionado pela torcida, aquele furacão que acontece em momentos ruins do Corinthians, meio padrão. Então, pois é, estava acontecendo, o Corinthians meio que dá uma afastada nisso e finalmente vencemos uma. E o Corinthians vai mais forte contra o América do Rio Grande do Norte, contra o América de Natal, na verdade. O Corinthians vai bem, vai para cima dos caras lá. Na Copa do Brasil, que já é agora, enfrenta o Fortaleza depois em casa, que é mais uma partida boa para a gente poder vencer e poder jogar bem. Então, assim, muito feliz com a vitória do Timão, espero que vocês também. Então, rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, a gente está sempre fazendo live de pré-jogo e pós-jogo, fechou? Então vamos aí para as análises de hoje, começando aí, eu acho que pelo antes do jogo, né? A escalação do Corinthians é uma escalação bem diferente do que vinha acontecendo, né? Carlos Miguel entra no gol no lugar do Cássio, já era uma modificação esperada, muito pelo que o Cássio vinha passando pelo Corinthians. Fagner normal, lateral direito do Corinthians titular, também sendo muito questionado, né, por conta das suas entradas firmes e por tomar amarelos bobos que muitas vezes tirou ele das partidas, né? Foi assim contra o Argentino Júnior, foi assim contra o Bragantino. Então, assim, o Corinthians ainda tendo esses problemas, essas deficiências, né? Então, acho que o Fagner é um cara que é interessante, é um cara que sabe o que é o Corinthians, e acho que se ele melhorar essa questão aí das entradas firmes e tal, acho que é um bom jogador, eu acho que é o titular da nossa posição. Além dele, né, Félix Torres e Kaká. São Félix Torres e Kaká fez uma partida justa, uma partida de realmente que lembrou partidas do Félix Torres com o Gustavo Henrique, né? O Kaká que finalmente estreia pelo Corinthians de uma forma séria, jogando muita bola, inclusive faz o terceiro gol. Então acho que o Kaká fez uma partida muito boa hoje pelo Corinthians. Então acho que foi uma decisão interessante do Antônio de afastar o Raul Gustavo, que cometeu aquele lance ridículo contra o Argentino Júnior. Então ele afasta o Raul Gustavo e encaixa o Kaká no time, e o time jogou bem com o Kaká. Interessante esse movimento do Antônio e uma boa partida do Kaká, né? Para se consolidar aí, talvez, na equipe titular, na ausência do Gustavo Henrique, né? Que segue se recuperando da dengue. Na lateral esquerda, para mim, o grande problema do Corinthians hoje, que é o Hugo, foi o titular da equipe, mas até que foi bem. Não foi mal, não foi um cara que. Não foi o Hugo das últimas partidas. Mas, cara, não serve para o Corinthians. Eu acho até que o Matheus Bidu merece mais chances, como teve hoje, né? Entrou durante a partida e não comprometeu, jogou bem, jogou conforme foi. O Hugo até rouba a bola do segundo gol, né? Aquele golaço do Wesley, que já a gente vai chegar nele, vai falar dele. Então vamos continuando jogador por jogador. No lugar do Fausto, aí vem o Ranieri, que fez uma partida Ranieri de sempre, né? Uma partida sólida, consistente. E aí nós temos Breno Bidon, segundo volante, no lugar do Fausto Vera. Essa é a outra mudança do Antônio Oliveira. Cara, Breno Bidon faz uma baita partida, né? É um jogador que sabe muito bem o que é o Corinthians, foi muito bem já na Copinha, tinha sumido contra o Racing, inclusive essa era uma questão que a gente falava com o Antônio, né? Antônio, porra, o Racing, o Breno Bidon vai mal contra o Racing, e você tira o Breno Bidon do time para entrar com o Fausto, que vem jogando mal. Então acho que ele tentou recuperar o Fausto, mas viu que não dava. E coincidentemente, né, o Breno Bidon sai do time e o Corinthians começa a jogar muito mal. Então hoje o Breno Bidon volta ao time e volta muito bem. Né? Um cara que dá uma dinâmica muito melhor e tem umas características mais de Maicon no time, né? Que é o cara que está lesionado e que era o titular da posição. Então acho que o Fausto não é esse cara
e o Breno Bidon é esse cara, então provavelmente ele ganhou a titularidade após essa partida contra o Fluminense, jogou muita bola, Breno Bidon. A gente tem também o Rodrigo Garro, que é aquele cara que fica meio sozinho no meio campo, né? A gente vai falar já daqui a pouco das ausências, né? Mas o Rodrigo Garro é um cara que é sozinho no meio de campo, mas hoje fez uma boa partida, né? Ele erra muito porque ele tenta muita bola, ele força muita bola, muito lançamento, mas hoje ele fez um bom jogo, deu assistência para o gol do Kaká, deu algumas assistências interessantes ali para o ataque, então achei interessante essa partida do Rodrigo Garro, vale a pena pontuar, não foi o Rodrigo Garro que a gente espera, aquele cara que resolve, inclusive eu não acho que ele é esse cara, mas foi interessante a partida do Rodrigo Garro, não tem muito o que falar dele, como se foi o mesmo jogador de sempre, né? Se dedicando fisicamente, muito dedicado, indo muito para cima do adversário, atacando demais o adversário. Então, o Rodrigo Garro foi mais do mesmo. Então, assim, eu particularmente gosto muito do camisa 10 do Corinthians. E aí teve o Pedro Henrique, né, que entrou, se lesionou, infelizmente, né, se lesionou logo no primeiro tempo, muito ruim, né, isso pro Corinthians, porque o Pedro Henrique é um cara interessante, é um jogador que tá na rotação do elenco, então acho que o Pedro Henrique é um cara que vai agregar, mas é aquilo, pro segundo tempo, é um jogador reserva, acho que o Corinthians tem que ir atrás de um ponta melhor, porque você já tem o dono da posição na lateral, na ponta esquerda, que é o Wesley, que fez uma baita partida e para mim é o melhor atacante do Corinthians hoje é o Wesley. A gente pode falar o que for de tomada de decisão, que realmente tem mesmo. O Wesley tem várias tomadas de decisões ruins, é um cara que ainda precisa maturar, mas a gente tem que ter paciência com ele. Não é aquele cara que vai chegar e vai resolver, ele é jovem ainda, mas acho que com um bom treino, com mais tempo de titularidade, é um cara interessante aí para se desenvolver no Corinthians. Me lembra muito o Malcom, né, na época do Tite, na época do Corinthians campeão de 2015, um jogador que dribla bem, tem velocidade e às vezes na finalização peca um pouco. O Malcom ainda era até um pouco melhor na finalização, um pouquinho menos no drible, mas assim, eu digo de subir para o profissional e essa maturidade sendo adquirida aos poucos. Então acho que o Wesley é um cara muito importante e para mim é titular absoluto nessa escassez de pontas e atacantes que o Corinthians tem hoje. E aí, Romero, né? Romero, mais do mesmo, e para mim ele jogou na posição que ele deve jogar, que é de centroavante. Não é ponta direita e não é ponta esquerda. Inclusive, hoje o Corinthians, eu acho que vai bem na partida, muito por conta do seu adversário também, que tem uma estratégia de jogo que o Corinthians soube dominar, mas também por ter pontas rápidos. Você jogar com Wesley, jogar com o Pedro Henrique é importante. O Pedro Henrique se lesiona, o Antônio faz a alteração correta, mantém a ponta direita rápida, e aí coloca o Gustavo Mosquito, que fez uma boa partida até, mas não é aquele cara exímio, é o cara do segundo tempo, é mais ou menos igual o Pedro Henrique. Então, acho que o Antônio mantém essa característica e o Corinthians se sobressai na partida, né? Aí, já acabando de falar dessa escalação inicial, uma escalação que já era esperada, pelo que a gente só não esperava a ausência do Yuri Alberto, né, que se lesionou, a gente não sabe ainda a gravidade da lesão, mas ele se lesionou, a recuperação é mais ou menos de um mês, pelo que vem especulando, então ainda não é uma informação oficial, mas é uma perda significativa, o Yuri Alberto é um cara interessante, é um cara que vem jogando no Corinthians titular, mas vem errando muitos domínios, muito fundamento, e aí vira questão para vocês, e já vem a minha primeira pergunta para você que está acompanhando até aqui. Será que a ausência do Yuri Alberto hoje foi importante, foi um reforço para o Corinthians? Porque o Corinthians pressionou bastante. O Yuri Alberto tem essa característica também de pressionar, mas o Romero fez uma partida justa. Será que o Romero não tem que ser titular e o Yuri Alberto sentar um pouco no banco? Então fica aí a pergunta para vocês nos comentários. E deixa o like, rapaziada. Se você tá até aqui, pô, deixa o like, se inscreva no canal. A gente tá fazendo essas lives, esses vídeos para vocês, falando agora sobre o jogo de Corinthians e Fluminense, um baita jogo, finalmente uma vitória, né? Então, já entrando no jogo, eu achei que o Antônio, ele foi muito inteligente, o Antônio, jogadores, quando você se trata do Fluminense. O Fluminense é um time que gosta de ficar com a bola, de tocar, de sair jogando, né? O Fluminense tomando 3-0 na Neoquímica Arena, eles continuaram saindo, tocando bola. É uma obediência tática muito, como posso dizer? É muito astuta, vamos dizer assim, ou posso dizer, muito ousada, né?
porque é um cara, eles não mudam o estilo de jogo, então assim, o Fernando Diniz tem essa característica e o Antônio entendeu, e armou o time pressionando, e o Corinthians no primeiro tempo pressionou o Fluminense, e as pressionadas que deram, que o Corinthians deu e os jogadores conseguiu fazer os 2 gols, né? O primeiro gol, uma bela roubada de bola do Mosquito, o Wesley conseguiu driblar o Germancano e chutar no cantinho, com touca desviada ali no Martinelli, mas matou o Fábio, um golaço. E aí, o segundo gol, ele humilha um cara que até anotei aqui, pessoal, como uma pauta, né? Que é o Felipe Melo, que sempre quando eu jogo contra o Corinthians, é que eu não assisto o Fluminense, mas sempre quando joga contra o Corinthians, ele quer aparecer, né? Ele quer fazer graça, acho que até por conta dele ter jogado no rival, né? Então ele tem essa maniazinha de querer bater escondido e tal. Tanto é que no segundo gol, foi o primeiro gol, na verdade, do Wesley, ele agride o Breno Bidon, né, após o gol. O juiz não viu, o árbitro de vídeo deveria ter visto e deveria ter punido o Felipe Melo, mas aí a punição veio na sequência, né? Porque ele fica no chão pro Wesley, ele foi humilhado, tanto é que ele até certeza que pediu para sair, porque é um cara desprezível, é um cara que a torcida do Corinthians não deve respeitar nunca, principalmente na Neoquímica Arena, e os jogadores muito menos. Gostei da postura também dos jogadores do Corinthians perante esse jogadorzinho, e o Corinthians foi o Corinthians. Finalmente foi o Corinthians, né? Pressionou dentro de casa e venceu. Um clima totalmente hostil. Isso é parabenizar a torcida do Corinthians, né? Parabenizar a gente. O pessoal que esteve na Neoquímica Arena hoje fizeram uma festa, mais uma vez o Poropopó coletivo, mais uma vez a torcida dando show nas arquibancadas e mostrando, né? Mostrando para esses jogadores, para a comissão técnica que estará com eles até o final, se jogarem bem, se fizerem o básico do futebol, né, se respeitarem essa camisa que é tão gigante e tão importante, que é a camisa do Corinthians. Então foi um jogo justo, um jogo que o Corinthians mereceu a vitória, finalmente, né, o Corinthians vence na Neoquímica Arena, um jogo de vários pontos positivos. O negativo, na minha opinião, é com relação à criação de jogadas, porque, assim, o Corinthians fez 3 gols, tá certo, fez 3 gols, mas é um time que ainda sofre para criar jogada quando a bola fica com ele. Então, quando o Corinthians tenta sair jogando, ainda sofre com essas criação de jogadas, né? Muito por falta de um cara ali com mais qualidade para ajudar o Rodrigo Galo, que é o Igor Coronado, que teve ausente mais uma vez, e aí gera aquela questão, aquela dúvida. Igor Coronado vai aguentar ser titular do Corinthians? É a dúvida que eu tenho. Então, assim, o Corinthians ainda peca nessa criação de jogada, tem que melhorar, acho que o Antônio tem que treinar melhor isso, porque se enfrenta um time que entrega a bola para o Corinthians, coisa que não foi hoje, o Corinthians sofre muito para fazer, para criar jogadas, então isso é um ponto de atenção, tá? Um ponto de atenção aí desse time. De resto, entrega não faltou, respeito com a camisa não faltou, e isso é muito importante, a torcida entendeu e fez um clima totalmente hostil na Neoquímica Arena e fez o Corinthians vencer por 3-0 um dos melhores times do campeonato, que é o Fluminense, atual campeão da Libertadores, né, galera? No final ali, vale a menção ali, no final do jogo, a torcida ovacionou o Cássio, isso é muito importante pro Cássio, que tá sofrendo claramente problemas psicológicos, até ele mesmo admitiu isso, então é muito importante esse apoio da nossa torcida com o Cássio, que é um grande ídolo do clube. Carlos Miguel fez uma partida segura, não teve muito trabalho também, então, acho que o Carlos Miguel deve seguir na titularidade do Corinthians ou deve começar a ganhar mais chances, tá? Isso é uma coisa que vai acontecer, é natural acontecer. Breno Bidon, para mim, assume a posição no meio-campo, né? O Wesley é titular absoluto, e aí, com a lesão do Pedro Henrique, Gustavo Mosquito deve ganhar mais chances, né? Porque o Roberto vai ficar indo uns joguinhos fora. Então, acho que é um Corinthians mais consistente, um Corinthians mais firme, tudo que não foi nas últimas 3 partidas. Fechou? Galera, esse foi o pós-jogo do Loucos do Bando, então para você que gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal, a gente tá fazendo esses vídeos, fazendo essas lives para vocês, então assim, dá essa fortalecida, compartilhe com seus amigos, e é nóis, fechou? Até o próximo vídeo, até a próxima live, espero vocês, e vai